Ele era o rei mais poderoso da terra. Ninguém questionava sua autoridade. Ninguém ousava levantar a voz contra ele. Tudo ao seu redor funcionava como ele queria. O império crescia, as construções se erguiam, os exércitos obedeciam. E o nome dele era temido, respeitado, exaltado. Ele caminhava pelos seus palácios como alguém que acreditava ter controle absoluto sobre tudo. Como se o mundo estivesse debaixo dos seus pés. Nada parecia fora do seu controle. Ele subiu até um lugar alto. Olhou para tudo que havia construído. Observou a grandeza da sua cidade, os muros, os jardins, os palácios, a riqueza espalhada por todos os lados. E naquele momento, tomado por um sentimento que parecia vitória, mas que na verdade era algo muito mais perigoso, ele disse com orgulho: "Foi a minha força que construiu isso. Foi o meu poder que levantou tudo o que você está vendo." Ele não percebeu, mas naquele exato instante, algo mudou. O silêncio não era mais o mesmo. O ar parecia mais pesado. Havia algo invisível acontecendo, algo que não dependia do poder dele, algo que não podia ser controlado por ele. Então, uma voz veio do céu. Não era uma voz comum, não era uma impressão, não era um pensamento. Era uma declaração, forte, direta, inquestionável. Uma voz que não podia ser ignorada. Uma voz que carregava autoridade absoluta. E naquele momento, o julgamento foi liberado. Não houve aviso adicional. Não houve negociação, não houve tempo para corrigir o que havia sido dito. A palavra saiu e começou a se cumprir. Ele perdeu a razão. De repente, aquilo que antes era clareza se tornou confusão, aquilo que era controle virou desordem. O homem que governava o império já não conseguia governar a própria mente. Os pensamentos se embaralharam, a consciência se perdeu, e o rei começou a se afastar daquilo que ele mesmo construiu. Ele perdeu o trono. Mas não foi apenas o trono físico, foi o lugar de autoridade, foi a posição, foi a identidade, foi tudo aquilo que sustentava quem ele acreditava ser. Tudo começou a ruir, não por causa de um inimigo externo, mas por algo que começou dentro dele. E então aconteceu o impensável. Ele passou a viver como um animal. O homem mais poderoso da terra, aquele que tinha tudo, que comandava tudo, que era respeitado por todos, agora estava no chão, sem consciência, sem dignidade, sem direção, comendo como os animais, vivendo como alguém que perdeu completamente o sentido da própria existência. Aquele que estava acima de todos foi reduzido ao nada. E a pergunta ecoa com força. Por quê? A resposta não está na falta de poder. Não está na falta de inteligência. Não está em um erro estratégico. A resposta é uma só. Orgelham. Ele se colocou acima de Deus. Ele olhou para tudo que existia e decidiu que aquilo vinha dele, que a origem de tudo era sua própria força, que não havia ninguém acima, que não havia necessidade de reconhecer algo maior. Ele se exaltou, se colocou em um lugar que nunca foi dele. E esse é o ponto que muitos não percebem. O problema nunca foi o que ele tinha. Foi o que ele acreditou sobre si mesmo. Ele se tornou intocável na própria mente. E por isso, precisou ser quebrado. Não de forma leve. Não de forma simbólica. Mas de forma completa. Humilhado. Exposto. Levado ao limite. Até o ponto em que não restasse mais nada daquilo que ele achava que era. Porque enquanto ainda existe orgulho, não existe espaço para reconhecimento. E enquanto não há reconhecimento, não há transformação. O tempo passou. Dias, meses, talvez anos. E naquele estado, longe do trono, longe do poder, longe daquilo que o definia, algo começou a acontecer. Não do lado de fora, mas dentro. Porque o quebrantamento verdadeiro não começa nas circunstâncias, começa no interior. E então, em um momento que ninguém poderia prever, algo mudou novamente. Mas dessa vez, não foi arrogância. Foi consciência. Ele levantou os olhos. Não para o seu reino, não para aquilo que ele construiu, mas para o céu. E naquele gesto simples, mas profundo, ele reconheceu algo que nunca havia reconhecido antes. Existe um Deus acima de qualquer trono. Existe uma autoridade maior do que qualquer poder humano. Existe alguém que governa de verdade. E naquele momento, ele entendeu. Entendeu que nunca esteve no controle. Entendeu que tudo o que ele tinha não vinha dele. Entendeu que a grandeza que ele via ao seu redor não era fruto apenas da sua força. E quando esse reconhecimento veio, algo começou a se restaurar. A mente voltou. A consciência voltou. A identidade foi reconstruída. Mas agora diferente. Sem arrogância. Sem ilusão de controle. Sem a necessidade de se colocar acima. E então, ele foi restaurado. O trono voltou. A posição voltou. A autoridade voltou. Mas o coração já não era o mesmo. Porque agora ele sabia. Sabia que tudo pode ser perdido em um instante. Sabia que nenhuma posição é absoluta. Sabia que o orgulho pode derrubar até o mais poderoso. E mais importante, sabia que existe um Deus que governa acima de tudo.